A paz do Senhor, pessoal, aqui é o pastor Fábio. Seja bem-vindo ao nosso canal AD Várzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Jesus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler o versículo 16. Acredito que vai estar aí na tela com você. Eu vou te pedir para manter a Bíblia aberta durante a palavra. Eu quero pregar nessa noite sobre o avivamento da nossa esperança, o arrebatamento da igreja. E quero, dentro da carta aos Tessalonicenses, meditar nesse tema com você. Capítulo 2, versículo 16, diz assim, está aí na tela para você. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém? Amém, irmãos? Eu vinha há algum tempo já pensando nessa mensagem e pensando que em tempos de crise há mensagens que pastoreiam o nosso coração. Há mensagens que nos trazem um sentimento de tranquilidade, de segurança. E eu escolhi bem a palavra pastoreiam, porque para mim a mensagem do arrebatamento ela tem esse efeito no meu coração. Pastorear, apacentar, alimentar, trazer tranquilidade, trazer orientação, trazer direção e, acima de tudo, trazer segurança para a nossa alma. Nos últimos 3 anos, irmãos, nós temos vivido episódios bastante singulares que têm perturbado o coração de muita gente. 2020, nós começamos o ano com uma pandemia que ceifou a vida de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. E isso deixou muita gente atônita. Igrejas, templos fechados, cidades inteiras fechadas, o movimento do mundo parando, o mundo literalmente sendo parado pela pandemia. A pandemia nem bem terminou e nós nos deparamos com uma guerra entre Rússia e Ucrânia que agitou também as redes sociais, os púlpitos das igrejas, o coração de muitos crentes, se perguntando acerca de o que significaria essa guerra. Mais recentemente, há pouco mais de 2 semanas, 3 semanas, nós estamos vivenciando um conflito sangrento no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que também tem inquietado muita gente, gerado uma pergunta acerca dos últimos dias que nós temos vivido. Há muita gente que faz perguntas se isso são sinais da volta de Jesus, se isso é sinal da grande tribulação, e a verdade é que há muitos corações que estão inquietos diante de tantos acontecimentos. E eu acredito que a ocasião nos convida a pensar na volta de Jesus. A minha proposta nessa noite é trazer a mensagem do arrebatamento para mim e para você, como uma palavra de alívio para o nosso coração. Nesse turbilhão de notícias que nós temos recebido, nesse turbilhão de acontecimentos dos últimos 3 anos, nessa agitação que a nossa alma está vivendo, o Senhor quer falar conosco e nos fazer lembrar que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, é a esperança que pastoreia a nossa alma. Nós não somos e nem estamos sendo movidos pelo que os jornais estão dizendo. Nós não somos e não seremos movidos pelas notícias das redes sociais. Nós não somos, não seremos e não poderemos ser movidos pelos acontecimentos globais. Eles não podem e não deveriam ter o poder de influenciar a nossa vida e tirar a nossa paz, porque os nossos olhos jamais estarão postos neste mundo. Os nossos olhos jamais estarão postos nos acontecimentos deste mundo. Os nossos olhos aguardam a preciosa e bendita vinda do Senhor Jesus para nos levar para estar com Ele. A esperança do arrebatamento, de fato, ela deve pastorear a nossa alma. E por que eu escolhi a carta de Paulo aos Tessalonicenses para tratar desse tema com você?
Porque nessa carta nós temos uma igreja que está, assim como muitos de nós, inquieta. Uma igreja que está vivendo uma crise debaixo de perseguições e tribulações. Uma igreja que estava vivendo, sendo provocada e agitada por uma má escatologia, e nós vamos entender isso. Uma igreja que foi pacificada por Paulo por meio de uma palavra de esperança, e uma igreja que recebeu uma mensagem de encorajamento. A igreja em Tessalônica não era tão diferente de nós nos dias de hoje. A igreja de Tessalônica vivia tribulações muito semelhantes como as que nós estamos vivendo hoje, muitas inquietações e muita gente falando muita coisa que não era verdade. A crise da igreja de Tessalônica se estabelece e Paulo vai lidar com essa crise no capítulo 2. Só para te lembrar, e eu sei que você sabe disso, Paulo estabeleceu a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Aquele momento não foi um momento fácil. Ele estava na cidade de Filipos, ele foi açoitado e preso, ele saiu de Filipos para Tessalônica. E ao chegar em Tessalônica, a Bíblia diz que depois de 3 semanas, 3 sábados consecutivos ensinando a palavra, veio uma perseguição tão tremenda que Paulo precisou fugir dali. Ele vai para a cidade de Bereia para Atenas, de Atenas para Corinto, onde ele vai passar 1 ano e 6 meses. Porém, na cidade de Tessalônica, Paulo esteve por pouco tempo ministrando, ensinando. Tanto é que logo após a sua saída de Tessalônica, ele escreve uma carta para aquela igreja. Ele escreve a primeira carta para tratar e consolidar alguns temas que ficaram pendentes no seu discipulado com aquela igreja. Aquela igreja nasceu debaixo de tribulação. E no momento que Paulo escreve a segunda carta, ela ainda estava vivendo tribulações. Se você olhar o texto da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e versículo 4, Paulo vai destacar qual era a condição daquela igreja. Veja o texto na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando, e é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A igreja de Tessalônica vivia uma crise. A fé daquela igreja estava sendo atacada por meio das tribulações e das perseguições principalmente. Mas no meio dessa problemática se estabelece uma crise teológica. No meio dessas perseguições e tribulações, um problema de natureza teológica surge. E esse problema de natureza teológica tinha a ver com a volta do Senhor Jesus. Alguma escatomania, com alguém que tinha uma mania de escatologia, começou a trazer mensagens para aquela igreja, para aquela comunidade, que ao invés de trazer consolo para o coração, trouxe angústia para a alma. E aqueles irmãos de alguma forma escrevem ao apóstolo Paulo, as notícias chegam a ele, nós não sabemos bem o que aconteceu, e Paulo vai se encarregar de consolar o coração daquela igreja, de tratar daquela crise. Qual era a crise que havia se estabelecido referente à volta de Jesus ali em Tessalônica? Se você voltar ao texto que nós lemos, na segunda carta, no capítulo 2 e versículos 1 e 2, até o versículo 3, você vai ver que algum pregador, algum teólogo foi lá e pregou para a igreja que a grande tribulação havia chegado. O dia do Senhor havia se estabelecido. Paulo diz àqueles irmãos nos versículos 1, 2 e 3, fala com aqueles irmãos dizendo: olha, se acalme o coração e não estejam angustiados, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Alguém disse para aqueles irmãos que o que eles estavam vivendo era o dia do Senhor, e para que você entenda, porque esta palavra era tão crítica para aquela igreja como seria para nós. O dia do Senhor é uma expressão que você precisa entender. Aí na sua Bíblia, onde está dia do Senhor, circule, sublinhe, puxe uma setinha para a borda e faça uma anotação. Dia do Senhor na Bíblia era um termo que significava o derramamento da ira de Deus. O tempo do derramamento da ira de Deus. Para que os irmãos tenham uma ideia, como na teologia isso era caro e pesado. No Antigo Testamento os profetas trataram dessa temática.
Por isso eu quero que você preste atenção aqui. Alguém chega em Tessalônica, uma igreja perseguida, e diz assim: o dia do Senhor chegou. E o que isso queria dizer? Você quer saber o que isso queria dizer? Joel capítulo 2, para que você entenda o que era profeticamente o dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículos de 1 a 3. O profeta diz acerca do dia do Senhor o seguinte: toquem a trombeta em Sião, e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois deles nos anos seguintes. De geração em geração, versículo 3, à frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante deste povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, e nada lhe escapa. Essa era a visão do dia do Senhor, um dia de trevas. Sofonias diz que era um tempo de angústia, um dia de destruição, um momento em que Deus derramaria sua ira de uma forma implacável sobre a terra, um dia inescapável. Não poderia haver qualquer possibilidade de fuga, porque Deus derramaria sua ira. Esse era o conceito de dia do Senhor, e foi essa mensagem que chega à igreja de Tessalônica. Alguém estabelece uma crise dizendo: olha, sabe as guerras que estão acontecendo? É o dia do Senhor que se estabeleceu. Sabe as pestes e as pragas que estão acontecendo? É porque o dia do Senhor já chegou. A grande tribulação, como nós costumamos dizer, já está estabelecido. E a igreja de Tessalônica, ao ouvir aquela palavra, ela se angustia profundamente. Por quê? Porque aquela igreja havia sido ensinada que Jesus não voltaria antes da grande tribulação. E é isso que nós cremos. Como crentes pentecostais, nós cremos em uma vinda de Jesus antes da grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja de Tessalônica havia sido ensinada no mesmo sentido. A igreja de Tessalônica havia recebido de Paulo uma palavra no mesmo sentido, de que eles não passariam pela grande tribulação. Mas agora, alguém disse: o dia do Senhor chegou, a grande tribulação está estabelecida. E aqueles crentes foram extremamente abalados por esses acontecimentos. Diante desses acontecimentos, irmãos, Paulo vai consolar o coração daquela igreja. E esse consolo de Paulo ao coração da igreja é o que me chama a atenção. Porque Paulo poderia falar de outra forma com aquela igreja. Paulo poderia se dirigir de outra forma para resolver essa crise. Mas sabe o que Paulo faz? Paulo vai resgatar a esperança que uma vez havia sido ministrada no coração deles. Eu vou repetir essa palavra. Diante das perturbações, diante do incômodo escatológico, do pensar que a igreja poderia passar pela grande tribulação, o que Paulo faz para consolar o coração daquela igreja é resgatar a esperança que um dia havia sido ministrada no coração daquela igreja. Paulo vai trazê-los de volta à palavra. Paulo vai trazê-los de volta àquilo que ele ensinou. Aleluia. E me permitam parênteses. É por isso que poucas mensagens são mais consoladoras para a igreja de Jesus do que a mensagem de que um dia nós nos encontraremos com Ele. Poucas mensagens têm um poder tão grande de pastorear a nossa vida como a mensagem do arrebatamento da igreja e a certeza de que este culto que começou na terra pode terminar no céu diante do trono de Deus. Aleluia. A visão de Paulo é resgatar no coração daquela igreja o consolo pela esperança. Paulo não fala sobre evangelho na terra. Paulo não fala, sobre prosperidade na terra. Paulo não trata sobre soluções de problema na terra, não. Paulo vai resgatar a esperança daquele povo. E é algo que eu quero que você observe no texto de Paulo. Paulo não estava preocupado com matar a curiosidade de ninguém. Paulo não estava trabalhando e escrevendo simplesmente para prever o futuro e aquilo que aconteceria. Não. O que ele queria está aí nos versículos 1 e 2. Volte a leitura comigo, irmãos. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O propósito de Paulo não era prever o futuro. E esse talvez seja, pastor Adriano, o grande problema do pensamento escatológico moderno. Todos nós queremos dar previsões. Queremos dizer quem é o anticristo, qual o CPF dele, de onde ele vem, a árvore genealógica. Todos nós queremos saber quem é Gog, Magog, Meseg, o que o Hamas representa, o que a Rússia representa. Mas o que Paulo queria era que a sua palavra, que através da sua palavra, aqueles crentes não fossem demovidos da sua posição. Você sabe o que é demover? A palavra grega que está usada aqui para demover é agitar. É a mesma palavra para tempestade. Paulo está dizendo: não permita que aquilo que foi ministrado equivocadamente para vocês cause uma tempestade no coração de vocês, cause ansiedade. E aí ele usa um outro verbo grego, que é o verbo troeon, que é perturbar, para dizer que ninguém arranque a paz de vocês. Oh glória! Não se deixem agitar como quem não tem esperança. Não se deixem perturbar como quem não recebeu palavra de Deus. Não se deixem inquietar como alguém que vive por aí e que não conhecem Jesus. É o que Paulo está dizendo. Vocês já foram ministrados, aliás, é marca da nossa identidade pentecostal. O quadrilátero pentecostal ainda está de pé. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus voltará para levar a sua igreja. A palavra de Paulo é para lembrar. É por isso que no capítulo 2, no versículo 5, ele diz para aquela igreja: vocês devem lembrar do que eu costumava dizer quando estava no meio de vocês. Lembrem-se do que eu costumava pregar no meio de vocês. Isso aqui me chama a atenção. A mensagem que pastoreava a comunidade dos primeiros crentes era a mensagem de que um dia eles se encontrariam com Jesus. Deixa eu abrir um outro parêntese. Qual é a esperança que você tem? O que é que você está esperando que aconteça? Eu tenho a impressão que tem muito crente que está esperando uma catástrofe cósmica. Eu tenho a impressão que tem muito crente que está esperando a terceira guerra mundial. Eu tenho a impressão que tem muito crente que espera mais pelo anticristo do que por Cristo. Aleluia. Mas o que move a igreja não são os factoides escatológicos que alguns colocam aí na internet. O que move e empolga a igreja não são as palavras de curiosidade. A nossa mensagem central deve ser esta: Jesus vai voltar para nos levar para estar com Ele. O que pastoreia a nossa vida, o que pastoreia a nossa vida, é a palavra de Jesus dizendo: eu vou para o Pai, mas eu volto. O que pastoreava a igreja primitiva, e principalmente um homem como Paulo, foi aquela palavra dos anjos. Quando Jesus está subindo ao céu e os apóstolos estão ali de olhos estatelados, olhando para o céu, e os anjos: ei, Galileus, ei, por que vocês estão tão atônitos olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que hoje diante dos vossos olhos subiu e foi escondido numa nuvem, voltará com poder e grande glória para se encontrar com vocês. Paulo vai consolar aquela igreja, e muito mais do que prever o futuro, Paulo vai gerar esperança nela. E de que forma ele gera esperança? Através da palavra, gerando uma consciência de que nós precisamos ter nos dias de hoje. Uma consciência que nós precisamos ter. Dos versículos 3 até o versículo 8, Paulo está nos dando, e eu diria que esse é para nós, companheiros de ministério, pregadores, ensinadores, esse é para nós o texto mais caro da escatologia. Pastor Fábio, esse é o único texto na Bíblia onde você tem de alguma forma desenhada uma sequência de acontecimentos escatológicos que aliviaram o coração daquela igreja. O que é que Paulo vai dizer para eles?
Paulo vai dizer: vocês não estão vivendo o dia do Senhor. Ou seja, a grande tribulação não aconteceu. Por quê? Porque a grande tribulação só acontecerá quando o anticristo, que Paulo chama filho da perdição, se manifestar. E o filho da perdição somente poderá se manifestar quando for afastado da terra aquilo que o detém. Então Paulo nos explica 3 coisas que nós precisamos ler de trás para frente nesse capítulo. A primeira delas está no versículo 7. A primeira coisa que Paulo nos explica é que o mistério da iniquidade já está operando no nosso meio. O mistério, há uma atuação. A igreja de Tessalônica se assustava dizendo: a coisa está feia. A coisa está feia, moralmente feia, espiritualmente feia, socialmente feia. E Paulo está dizendo, está desconfortável para a igreja, porque, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera. A palavra operar aí é interessante. Se você tiver curiosidade, circule, puxe uma setinha para a borda da sua Bíblia e anote aí, porque essa palavra no grego é energeon, que significa que o ministério da iniquidade já está energizado. Paulo está dizendo: o ministério da iniquidade, ou o mistério da iniquidade, ele já está operante. A maldade de Satanás e dos demônios já está operante na terra. É por isso que o mundo é tão desconfortável para a igreja. E tem que ser. É por isso que o estar aqui de alguma forma é tão desconfortável para nós. Nós vivemos um paradoxo. Temos que cuidar do mundo, temos que atuar no mundo, temos que amar o mundo, temos que transformar o mundo, mas não podemos nos acostumar com o mundo. Nós temos que viver no mundo com responsabilidade como discípulos e servos de Deus, mas sabendo que nós não somos deste mundo, que o sistema que aí opera não é nosso. Nós nos opomos a esse sistema, e Paulo diz: há um mistério da iniquidade. Por que ele chama de mistério? Porque o mundo não consegue ver. O mundo não consegue entender que está caminhando para o inferno. Nós enxergamos. É mistério para eles. Mas para qualquer crente em Cristo Jesus, está visível que o Deus, com D minúsculo, deste século, está operando, dominando, e em parceria com a natureza pecaminosa do homem, fazendo coisas ruins. Paulo está dizendo para aquela igreja: o mistério da iniquidade já está operando. Segunda coisa que Paulo vai dizer: esse mistério, ele não vai se manifestar de forma explícita. Por quê? Porque há algo que o detém. Leia de novo comigo o versículo 7 do capítulo 2. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo está dizendo: vocês sabem por que o caldo ainda não entornou? Sabe por que a coisa ainda não desmoronou? Porque há algo que segura a operação de Satanás. Há algo que represa a atuação do pecado. Há algo, e ele diz no versículo anterior: vocês sabem o que é que detém esse mistério. Vocês sabem o que é que segura a atuação de Satanás. Paulo costumava pregar escatologia para essa igreja, enquanto esteve num curto período de tempo com ela. Por isso ele diz: vocês sabem o que é que detém a atuação do diabo e do pecado. Há muitas interpretações possíveis para esse texto, porque para nós ele não é explícito. Mas o que nós entendemos é: aquilo que detém a atuação do diabo e que impede que o mundo se destrua totalmente, é o agir do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Eu vou dizer de novo isso aqui, irmão, porque isso aqui para mim é lindo nesse texto. Uma igreja perturbada, se sentindo fragilizada, incomodada, perseguida, achando que estava perdendo para o mundo. Houve uma palavra de Paulo que está dizendo mais ou menos assim: olha, o que detém, o que não permite que o mundo desabe de uma vez e que seja destruído, é porque ainda tem crente no mundo, é porque o Espírito Santo ainda atua na vida da igreja. Enquanto você não der glória, eu vou ficar repetindo esse negócio aqui. O que detém a atuação de Satanás é o mover do Espírito no meio da igreja. Por isso, onde a igreja é espiritualmente forte, Satanás é fraco. Onde a igreja é espiritualmente fraca, Satanás cresce. Mas para a glória do nome de Jesus, ele levantou em Várzea Paulista uma igreja espiritualmente forte. Paulo diz: o mistério da iniquidade opera. O que detém esse mistério da iniquidade
é a atuação do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Mas, no versículo 7 ele diz que um dia, oh glória, um dia, isso será afastado. Um dia Deus afastará esse poder que segura a operação de Satanás. Você sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, a coisa só vai ficar feia, o pecado só vai tomar conta, Satanás só terá uma liberdade maior dada por Deus de atuar no mundo, quando a igreja for arrebatada. Aleluia, aleluia, oh glória. Enquanto não for afastado aquilo que o detém, esse mistério não pode atuar. Ele vai continuar sendo sutil, denunciado pela igreja. Ele vai continuar se escondendo de trás de filosofias, de ideologia de gênero, de ideologia não sei das quantas, mas ele vai ter que se esconder. Por quê? Porque existe uma igreja poderosa na terra, em quem o Espírito Santo atua. Ele está dizendo no texto do capítulo 2, que a condição para que se estabeleça o juízo de Deus na terra, é a retirada da igreja. Paulo está consolando o coração daquela igreja, dizendo mais ou menos assim, Deus não vai derramar a sua ira sobre a terra, por causa de vocês. Deus não vai derramar o seu juízo sobre a terra por causa de vocês. Isso não é um papo de agora. Se você for ao capítulo 1 da mesma carta, nos versículos 5 em diante, Paulo vai dizer para aquela igreja, dizendo o seguinte, ó, esse sofrimento de vocês, essa perseverança, é sinal evidente do juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Vocês estão sofrendo pelo reino, então escutem, pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos em seu poder. Paulo está dizendo, há dois grupos. Um grupo que, na manifestação, na vinda de Jesus, vai receber juízo, mas vocês que estão sofrendo, para vocês que estão sofrendo, para vocês que estão inquietos, a mensagem é que vocês serão aliviados, vocês terão paz. Jesus disse isso. Lá no Evangelho de João, ele falou com seus discípulos dizendo, hoje o mundo está sorrindo enquanto vocês choram, mas tem um negócio, um dia a coisa vai virar. Um dia o mundo vai chorar e vocês vão rir, tem um negócio. E quando vocês começarem a rir, o vosso gozo e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O vosso gozo e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Paulo está dizendo àquela igreja, o mistério da impiedade já opera, mas ele nunca irá se estabelecer enquanto a igreja estiver na terra. O que Paulo está lembrando àquela igreja é que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Cremos nisso, Eder? Cremos nisso. O arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Ah, irmão, a igreja já passou por muitas tribulações. A igreja não é uma dondoquinha que foi ao longo dos séculos mimada por Deus, como alguns querem dizer aí, com holy fire. Não, a igreja não é uma dondoquinha. Não, a igreja é uma guerreira. A igreja é lutadora, a igreja enfrentou. A igreja enfrentou o judaísmo no primeiro momento, a igreja superou Roma, a igreja superou os imperadores romanos, Nero, oh glória, a igreja enfrentou Décio, Diocleciano, a igreja resistiu à corrupção do império, a igreja se levantou contra as perseguições, a igreja é vitoriosa, porém, o dia do Senhor é o dia do derramamento da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Jesus não pagou o preço pela sua igreja para deixá-la na grande tribulação. Paulo está dizendo, sejam consolados. Sejam consolados. Consolados pelo que, Paulo? Pela verdade de que é o dia do Senhor, esse dia de trevas, de juízo, de angústia, não se estabelecerá enquanto a igreja estiver na terra. Aleluia. A saída da igreja da terra é uma condição para que a ira de Deus seja derramada.
E se você olhar para o livro do Apocalipse, a ira de Deus é algo terrível, que será derramado sobre a terra, não é tema da nossa mensagem. O que eu quero é que você se sinta consolado. Porque o que Paulo está dizendo àquela igreja é o seguinte: os seus perturbadores serão julgados por Deus, enquanto vocês serão aliviados. O que Paulo está dizendo para aquela igreja é: o dia do Senhor não pode ter começado. Por quê? Porque Jesus é aquele, ele já tinha dito isso para eles, que os livra da ira futura, da ira vindoura. Oh glória! Paulo já havia deixado claro, se você voltar à primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo falou sobre o dia do Senhor. Vamos à primeira carta, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Paulo deixa claro para aquela igreja que o dia do Senhor não seria para nós. Capítulo 5, versículo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses diz o seguinte, ó: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Ele está dizendo mais ou menos assim, já conversamos sobre isso. Já foi tema de escola dominical. Fez parte do discipulado de vocês. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas quem não escapará? E aí vem a palavra seguinte: mas vocês, irmãos, isso aqui é para dar glória, irmãos. Se há uma palavra que se repete nas duas cartas, é Paulo dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque ele vem dizendo assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Paulo está dizendo, a grande tribulação, o dia do juízo de Deus, será surpresa para o mundo, mas não para nós. Não para nós. Será surpresa para os ímpios, mas não para nós. A grande tribulação vai surpreender muitos ateus, mas não nós. Os servos de Deus não. A grande tribulação vai surpreender aqueles que negaram o céu, que negaram Jesus, mas nós não. Aqueles que estão esperando Jesus voltar. Paulo está dizendo, fica tranquilo, acalme a sua alma, porque se está tudo certinho com Deus, aleluia, na tua vida, pode ficar tranquilo, vocês não estão em trevas. Os vossos olhos estão abertos. O dia do Senhor não poderá os surpreender. É marca da nossa identidade pentecostal crer em um arrebatamento pré-tribulacional. É marca da nossa identidade pentecostal. Olhar para esse texto, para as palavras de Paulo aos Tessalonicenses e entender que Deus está sinalizando para nós que a nossa esperança é maior do que as nossas ansiedades. Não importa, em termos escatológicos, nós oramos pela paz nos ambientes onde está havendo guerra, nós nos preocupamos como cidadãos, nos preocupamos com a crise, mas em relação à nossa esperança, não importa o que esteja acontecendo no mundo, Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, e a nossa esperança não está aqui. Essa é a mensagem de Paulo para consolar aquela igreja. Essa é a palavra de Paulo para consolar aquela igreja. E aí no capítulo 2 eu quero partir para a conclusão. Ele começa a consolar depois de explicar, de trazer a palavra, depois de expor para eles qual era a razão da esperança. Paulo agora tem uma mensagem para eles. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 2. Paulo vai dizer para eles, você sabe por que vocês podem ficar tranquilos e ter esperança? Porque Deus salvou vocês. Aleluia. Você sabe que essa deveria ser uma frase que deveria arrancar um glória das nossas entranhas. Eu estava sentado esta tarde olhando esse texto e vendo essa palavra, Deus nos salvou. Ele nos salvou de quê? Deus não te salvou simplesmente das drogas, Deus não te salvou simplesmente da idolatria, Deus não te salvou simplesmente do mundo, Deus te salvou do inferno, e pior do que isso, Deus te salvou do derramamento da ira dele. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no versículo 13, diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na verdade. Paulo está dizendo, deem graças a Deus, porque essa ira não é para vocês, esse juízo não é para vocês. Deem graças a Deus, porque Deus salvou você
Deus salvou você. Por isso eu te digo que a mensagem do arrebatamento pastoreia a nossa alma. Porque sempre que nós olhamos para tudo que está acontecendo no mundo e pensamos que de fato um dia essa terra vai cambalear como um bêbado, o nosso coração é refrescado pela lembrança de que Deus nos salvou. E Ele nos salvou dessa ira futura. Ele nos salvou. Paulo disse aos Tessalonicenses: a ira de Deus se revela e se manifesta aos filhos da desobediência. Mas nós não somos mais filhos da desobediência. Paulo disse que esse Senhor Jesus que nos amou e nos salvou, Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino da luz. Ele salvou você. A esperança do arrebatamento é esse sentimento de que Jesus nos salvou. Segunda palavra de consolo de Paulo para aquela igreja. Ele diz para aquela igreja, no versículo seguinte, versículo 14, que o propósito de Deus para a igreja não é a ira. O propósito de Deus para a igreja é a glória. Aleluia. Essa era uma mensagem recorrente no coração de Paulo. Olha o versículo 14, ele diz assim, ó: foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória, para que vocês alcancem a glória, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, não foi para a ira, não foi para o juízo, Ele os salvou para que vocês alcancem a glória. E que glória é essa? A glória de Jesus. Esse mesmo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4 dizendo, aleluia, e essa mensagem crente pentecostal gosta. Ele escreveu no capítulo 4 versículos 11 em diante dizendo assim: a igreja Ele presenteou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo. Paulo está dizendo, assim como Deus é, aleluia, nós um dia seremos em corpo glorificado, assim como Jesus ressuscitado, nós um dia seremos glorificados. Paulo diz, não foi para ira, Ele tem um propósito diferente para você, que a tua alma seja pastoreada com esta palavra. Romanos capítulo 8 versículo 18, Paulo diz, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A consolação da nossa alma é que Ele nos chamou para a glória, para sermos na estatura de Cristo. Por fim, você sabe o que é que Paulo faz? Ele ora por aquela igreja. Ele ora por eles nos versículos 16 e 17, dizendo assim, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança. Você tem uma boa esperança. Nos deu boa esperança pela graça, versículo 17, console o coração de vocês e os fortaleça, aleluia, em toda boa obra e boa palavra. Paulo está dizendo três coisas. Primeiro, que Jesus os console. E a palavra consolar no grego aqui é parakaleon, ou seja, que Jesus os traga para o lado dele. Ele está orando e dizendo, está difícil aí, o pau está quebrando, a coisa está ruim, mas eu oro e peço, Jesus, traz essa igreja para o teu lado, que Jesus os traga para o lado dele, traga vocês para pertinho e os fortaleça, ou seja, estabilize vocês. Para quê? Para que vocês não parem. Para que vocês não parem. Não parem de fazer e não parem de pregar. Que Ele os console e os fortaleça para toda boa obra e palavra. Paulo está dizendo, não sejam paralisados. Pelas notícias, não sejam paralisados. Pelo que está acontecendo no mundo, não sejam paralisados como se não tivesse esperança. Que a alma de vocês seja pastoreada. Que Jesus os traga para o lado e caminhe com vocês. Eu extraio algumas aplicações desse texto e aqui eu concluo. Primeira aplicação. Há uma verdade clara que a Bíblia deixa para nós. Jesus está voltando. E isso é uma realidade.
Eu preciso que essa aplicação caia na tua alma, porque é isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Em nenhum momento diante daquela crise escatológica, Paulo duvidou ou pôs em xeque a volta de Jesus, não. Ele deixou claro para aquela igreja: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A promessa que ele fez no Evangelho ainda está de pé. João capítulo 14, versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, acredite em Deus e acredite também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se isso não fosse verdade, eu teria dito a vocês. Aí vem a promessa, ele diz assim: vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa de Jesus nos evangelhos se confirma nas cartas, e a minha Bíblia não mente. A volta de Jesus é uma realidade. Segunda aplicação que eu quero que você tenha na sua alma: em tempos de inquietação, em tempos de angústia, a nossa alma e o nosso coração precisa ser pastoreado pela mensagem da vinda de Jesus. O que deve orientar o teu coração não é a variação da bolsa de valores. O que deve guardar a tua alma em paz e segurança não são as oscilações do mercado, não são as notícias de guerra, não. Aleluia. Se as notícias de guerra estão te perturbando, dá um tempo na TV, sai das redes sociais, mas pelo amor dos três, permita que nesta noite a sua alma seja pastoreada por essa mensagem: Jesus está voltando, a esperança do arrebatamento é suficiente para nós. Terceira aplicação que eu tiro dessa mensagem. Terceira aplicação: o arrebatamento da igreja será o ponto final em toda a história do nosso sofrimento. O arrebatamento da igreja será o ponto final na história de todas as nossas tribulações. A igreja em Tessalônica estava desesperada. A igreja de Tessalônica estava esmagada por perseguições e crises, mas Paulo diz para eles, Paulo fala com eles dizendo: fique tranquilo, Jesus está voltando, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. Consolai-vos com esta palavra: toda dor é por enquanto, toda dor é por enquanto, toda dor é por enquanto. Tiago disse na sua carta no capítulo 5, irmãos, olhe para o lavrador, ele espera com paciência a chuva temporã e a chuva serôdia, aleluia. Assim também vocês sejam pacientes até a volta do Senhor Jesus. Toda dor é por enquanto, daqui a pouco nós sairemos do até quando para o nunca mais. Do até quando Senhor, até quando eu vou sofrer, até quando provação, até quando enfermidade. Daqui a pouco nós sairemos do até quando e estaremos lá em Apocalipse capítulo 21 dizendo assim, ó, aleluia, ele enxugará dos olhos toda lágrima, porque ali não haverá nunca mais choro, nunca mais luto, nunca mais morte, nunca mais. Quarta e última aplicação: enquanto o arrebatamento da igreja não acontece, eu oro como Paulo por você e por mim, para que Jesus nos console, nos traga para o lado, caminhe conosco e nos fortaleça para que nós não paremos. E o meu apelo nesta noite é este: fique firme, suporta um pouquinho mais, chora um pouquinho mais, sofre um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais. Se Jesus não te curar aqui, lá no céu você vai ter corpo transformado. Sofre um pouquinho mais, porque se aqui não aliviar, pode ter certeza que no céu há uma promessa de alívio, paz e gozo para as nossas vidas. Ora um pouquinho mais, fala com Deus um pouquinho mais, caminha com Ele um pouquinho mais. Breve no céu, Jesus há de aparecer. Que Deus te abençoe.